Graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu queria compartilhar um texto do livro de Mateus, o chamado de Mateus no livro de Mateus. Se tiver com a sua Bíblia aí, acompanha lá. É Mateus no capítulo 9, verso 9. 9, 9. O texto diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Os versos seguintes mostram um momento de gratidão de Mateus em que ele abre a porta para que todos ceiassem junto, inclusive foram os fariseus. E então o Senhor dá a direção de que não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes. E como ele clama por misericórdia e não por sacrifício. E é precioso porque Mateus só é chamado de Mateus no livro de Mateus. É extremamente redundante isso, mas ele só é chamado de Mateus no livro de Mateus. Se você acompanhar os textos no livro de Marcos, no livro de Lucas, ele é chamado de Levi, porque de fato é do nome dele. Eu creio que assim como foi a experiência de João, de Mateus, não foi diferente. Mas o que eu queria abrir os seus olhos para que a gente discutisse hoje é como é você aos olhos de Jesus. Porque eu creio, como a palavra diz, os olhos são a porta da alma e se os olhos forem bons, todo o corpo será bom, mas se os olhos forem maus, grande treva será o seu corpo. Isso diz a palavra. E aqui Mateus expressa aquilo que Jesus fez na vida dele. Porque, como eu disse, se você olhar em Marcos 2, no verso 14, diz que Jesus encontrou Levi, filho de Alfeu. Se você olhar em Lucas, no capítulo 5, verso 27, mesma coisa. Ele é chamado de Levi, estava na coletoria. Mas quando você olha Mateus, diz que quando Jesus saiu dali no momento da cura do paralítico, ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e ele disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Sabe, cada palavra que é colocada na Bíblia, eu não creio que é colocada por acaso. Tudo tem um significado. E o significado de Levi, quando você olha o sentido, principalmente na King James, com Strong Numbers, é uma versão da Bíblia, para estudo eu indico para você. Posso colocar de repente até o link de um aplicativo muito interessante, que eu costumo usar para estudar a Bíblia também. Levi significa ligado. Ele era cobrador de impostos. E a história conta que é justamente isso que Mateus fazia, né? Ele era cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele era um traidor do povo. Porque o povo ele foi colonizado pelos romanos, se é que a gente pode dizer assim. E na cobrança dos impostos, quem fazia isso eram pessoas do próprio povo. Resumindo, um coletor de impostos era aquele que escolheu trair o seu próprio povo, é aquele que escolheu servir ao inimigo e ainda cobrar os impostos do seu próprio povo para sustentar o inimigo. Esse era Mateus, publicano.
Em casa a gente brinca que eu sou publicano porque eu sou funcionário público, né? Mas esse era o papel da época. Agora, você consegue imaginar como um povo que vivia sob a lei, capaz de apedrejar um pecador até a morte, como eles olhavam um cobrador de impostos? Normalmente um cobrador de impostos, ele andava com soldados romanos ao lado, para que não fosse morto e fosse garantido o trabalho dele, que era o de coletar os impostos. Mateus, ele era tido como um traidor. A palavra diz que ele era filho de Alfeu, que significa mudança. Mas a mudança deste homem aos olhos do povo foi para um traidor. A mudança humana, natural, cultural, foi olhar o homem e julgar ele pelo mal que ele fez. E isso é o que nós acabamos fazendo inconscientemente ou até conscientemente todos os dias. Olhar uma situação, julgar a situação e tomar uma decisão. Mas culturalmente isso é muito forte. Eu creio que você tenha acompanhado a questão da morte daquele jovem nos Estados Unidos por conta de uma opressão policial e como isso desencadeou manifestações pelo mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Porque algo que choca culturalmente um povo faz com que o povo tenha julga. Eu não estou entrando no mérito que aquilo era certo. Pelo contrário. Acho que a opressão em qualquer situação ela é errada. Mas você consegue enxergar como culturalmente isso mexeu com o mundo? Mexeu com aquilo que todos entendem como certo. E eu não estou dizendo que não é certo. Quero só que você entenda como culturalmente uma ação tem um peso muito grande. Mas do outro lado, quando a gente olha aqui o livro de Mateus, é o único lugar que Mateus é chamado de Mateus no momento do seu chamamento por Cristo. Porque Mateus significa presente de Deus. Agora, olha o contraste. A gente olha de alguém que era pecador no sentido de traidor do seu povo, que escolheu servir um inimigo contra o seu povo, mas que aos olhos de Jesus é um presente de Deus. Sabe, eu creio que Mateus ele trata com muito carinho nesse momento no evangelho que ele teve a oportunidade de descrever segundo aquilo que ele foi inspirado pelo Espírito, porque ele sabe de que maneira que o próprio Jesus olhava para ele. Sabe, aos olhos do homem, Mateus, Levi, este homem, cobrador de impostos, publicano, pecador, ele era realmente apontado por mudança, como disse o nome de seu pai, que era Alfeu, que significa mudança. Só que era mudança por uma traição. Cobrador de impostos. Quem ama pagar imposto? Levanta a mão aí do seu lado. Até hoje isso é algo muito ruim e incompreensível para muitos. Você imagina naquela época, quando era o inimigo, o colonizador, que cobrava o imposto. Só que quando a gente olha esse mesmo homem à luz de Cristo, à luz de Jesus, ele é visto como um presente de Deus. E uma mudança, mas não para uma traição, mas
ele é visto por Cristo com uma mudança por arrependimento. Ao ponto de você ver um publicano, inimigo do povo, nos versos seguintes, abrir a porta da sua casa para que Jesus e todos que estavam com ele pudessem cear, sentar à mesma mesa, comer a mesma comida, beber o mesmo vinho e ter o prazer da companhia um do outro. Sabe, nos versos seguintes, a partir do 10, diz assim: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? E no verso 12 diz: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores. Jesus sabia exatamente quem era Mateus. Jesus sabia qual a posição de Mateus. Jesus sabia qual a escolha de vida de Mateus, mas diante de Mateus, ele escolheu olhá-lo como um presente de Deus e não como um traidor. Sabe, eu sempre tento... Eu sou muito visual quando eu leio. Eu consigo enxergar aquilo que a Bíblia diz na maioria das vezes. E olhando uma situação como essa, eu sempre tento orar, pedir a Deus para que Ele me abra os olhos e eu possa me enxergar como Ele me enxerga. Porque tem muitas situações que colocam a gente para baixo, principalmente com relação a outras pessoas. Imagina para Levi, Mateus, como era andar na rua, porque ele não podia andar sozinho. Ele podia ser apedrejado até a morte. Porque ele estava usurpando do seu povo. Você não ter liberdade para andar sozinho, você não ter alguém de confiança próximo de você, você não ter pessoas que não querem estar contigo além daquilo que você possa oferecer, porque pelo que você é, as pessoas não querem se aproximar. Eu acho maravilhoso quando a gente consegue enxergar os olhos de Jesus, porque Jesus vê o pecador. Jesus vê as escolhas de um homem. Jesus vê as minhas escolhas. Jesus vê as suas escolhas. E Jesus sabe quem você é. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe dos nossos erros. Ele sabe das nossas falhas. Ele sabe dos nossos pecados. Ele conhece os nossos problemas. Ele sabe das nossas tentações. E ainda assim ele olha para nós e nos enxerga como um presente de Deus. Porque ele vê o potencial de um inimigo que se torna filho de Deus. Que todos quantos o receberam, recebem a graça, a honra, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, aquele que é temido e odiado pelo povo é amado por Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, por mais torta que possa parecer a vida de alguém, o sacrifício de Cristo também veio para ela. É tão interessante a gente olhar que amor é esse. Mas é o amor que olha você como filho de Deus, ainda antes de você fazer essa escolha. Nós somos todos objetos de mudança. Nós todos temos a oportunidade da mudança. A diferença é se a gente quer ver a mudança
A luz dos homens ou a luz de Cristo? Sabe, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos. Como é maravilhoso poder se enxergar, poder ver o mundo à luz de Jesus. Que o Senhor abra os seus olhos, que você possa sentir o chamado diretamente dele, que você possa ser assim como Mateus, independente daquilo que olham para você, aquilo que Cristo olha para você. Não pecador, presente de Deus. Amém? Obrigado por me ouvir até aqui. Se você puder, compartilha essa mensagem, que muitas outras pessoas também tenham seus olhos abertos. E que em nome de Jesus, a verdade de Cristo, a luz dele, possa abrir os nossos olhos. Quanto mais luz, mais nós enxergamos aquilo que não vemos sem luz. Amém? Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique na paz do Senhor.